Olá, amigos, tudo bem com vocês? No dia 31 de março de 1964, tropas que saíram lá de Minas Gerais, tropas que foram comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho, se reuniram a tropas do 2º Exército em São Paulo e se dirigiram para o Rio de Janeiro, onde estava o então presidente João Goulart. O presidente foi deposto exatamente no dia 31 de março de 1964. A gente está falando aqui do golpe militar. Aqui aconteceu exatamente no dia 31 de março, curiosamente, um dia antes do 1º de abril, né, que a sabedoria popular chama de dia da mentira, mas naquele momento não era mentira. Exatamente no dia 1º de abril iniciava no Brasil o período do regime militar, que alguns preferem chamar de ditadura militar. Há muita polêmica em relação a isso. Com certeza era um regime autoritário, isso ninguém tem dúvida. Tá? Então tudo começou ali. O que muita gente não sabe é o passo a passo, né? Os fatos que levaram à ocorrência do golpe militar de 1964. O objetivo dessa aula que você vai assistir agora é exatamente saber os fatos que levaram até a ocorrência do golpe militar de 31 de março de 1964, que inaugurou o regime militar ou a ditadura militar no Brasil. Então, esse é o tema dessa aula. Eu convido você a participar e entender qual foi o passo a passo que levou ao início de um dos períodos mais polêmicos, mais tensos da história política do Brasil. Tá? Vem com a gente. Tá? A partir daquele momento, o processo de redemocratização que havia iniciado com o presidente Dutra, após a morte de Getúlio Vargas, ele estava encerrando. Tá? E começava então o período do regime militar no Brasil. Quer saber como é que foi, que as coisas aconteceram, como é que ocorreu, o que motivou o golpe militar de 1964, acompanhe a gente nessa aula. Para efeito de estudo, para efeito de didática, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar os últimos 3 governos que existiram no Brasil antes do golpe militar de 1964. Tá? Então o título da nossa aula é o golpe militar de 1964. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um recorte com vocês, um recorte cronológico, pegando os últimos 3 governos que antecederam ao golpe militar. Foram eles, o governo JK, tá? Juscelino Kubitschek. Vamos pegar o governo Jânio Quadros, e vamos pegar também, evidentemente, o governo João Goulart. Analisando aqui os principais fatos que marcaram esses 3 governos, a gente vai ter uma ideia segura, tá, do que motivou o golpe militar no Brasil. Vamos começar com o Juscelino Kubitschek. Tá? Vamos começar com o governo JK. Tá? Vamos fazer aquela contextualização que a gente sempre recomenda a vocês. A gente sempre fala aqui na Polis, nas nossas dicas de história, que é importante você analisar os fatos históricos de uma forma contextualizada. Um fato, um processo histórico, quando ele é estudado de maneira estanque, ele vira uma mera história factual. É importante você contextualizar o período que você está estudando, é importante você contextualizar o fato que você está estudando. Tá? Então, o Juscelino Kubitschek, ele tomou posse como presidente da República em 1955. Tá? Ele foi eleito depois da morte do Getúlio Vargas. Então, qual era o contexto econômico, político do Brasil, o contexto social, naquele momento, da posse de Juscelino Kubitschek? O Brasil, em termos econômicos, vivia até um período, a gente pode considerar assim, bastante estável. A economia brasileira ia bem, a gente pode dizer que ia bem. Vargas investiu muito no setor industrial, a gente sabe disso,
investiu na indústria de base, investiu na indústria de bens, de capital, né? E muita gente acha que Vargas só atuou, né, no setor industrial. Não foi bem assim. Vargas também cuidou muito bem da agricultura. Não custa lembrar que naquele momento o café ainda era o principal produto de exportação do Brasil. Então ele criou o Instituto do Café, o Instituto do Açúcar, o Instituto do Mate. Então ele também investiu no setor primário da economia, no setor agrícola. Mas realmente o forte de Vargas foram os investimentos no setor industrial. Todo mundo sabe disso. Ele, né, criou as bases realmente para a industrialização no Brasil, né, uma industrialização sólida que facilitaria muito o governo Juscelino Kubitschek. Né? Em termos políticos, o que é que a gente pode colocar aqui? No Brasil haviam assim, dois grandes partidos que geravam assim, digamos, uma polarização ideológica, né, naquele momento. Esses dois partidos que geravam essa polarização eram o PTB de Vargas, o Partido Trabalhista Brasileiro, evidentemente, e a UDN, né, que era presidida aí pelo Carlos Lacerda, que era um jornalista extremamente conservador, de direita, né, era dono do jornal Tribuna da Imprensa, foi um dos principais opositores do Vargas, fez uma oposição implacável, né, até o suicídio do Vargas. Né. Então era UDN e PTB. E existia um outro partido que inclusive foi criado com o apoio do Getúlio Vargas, que foi o PDS, tá? O Partido Democrático Social. Juscelino ele foi eleito justamente pelo PDS. Tá? É interessante que ele tinha como vice o João Goulart. Tá? João Goulart foi vice dele, foi vice do Jânio Quadros, tá? E acabou chegando à presidência, né, com a renúncia do Jânio. Tá? Então, naquela época acontecia isso. Né? Votava-se para presidente de um partido, um candidato de um partido, e você, se quisesse, poderia votar para vice num candidato de outro partido. Tá? No caso aí, dessa dobradinha PDS e PTB, a coisa até que funcionava bem, porque os dois partidos eram partidos que a gente pode chamar assim de populistas. Tá? Só que, evidentemente, né, o Juscelino Kubitschek, que havia sido governador de Minas Gerais, né, na época em que ele se candidatou e foi eleito, ele tinha um perfil muito mais voltado para as classes médias. Né? Não tinha aquele perfil trabalhista do Vargas, aquele perfil, né, do PTB histórico. Então, na realidade, ele foi o candidato assim, perfeito. Né? Por quê? Porque ele tinha um discurso moderado, né? Tinha um discurso, conforme a gente colocou, mais voltado para as classes médias, e teve como vice, né, o João Goulart, que era do PTB, que também herdou, né, aquela tradição política trabalhista do Vargas, né, e que era um candidato que evidentemente agradava as massas. Então o Juscelino veio como um candidato ideal e venceu as eleições. Ele disputou as eleições contra o candidato da UDN, que era o Juarez Távora, que havia sido, inclusive, interventor durante o governo Vargas. Tá? Então o Juscelino venceu. Só que a posse do Juscelino ela foi assim, um pouco conturbada. Né? Houve reações à posse dele. E as reações partiram de quem? Né? Evidentemente do Lacerda. Né? Lacerda, que era ferrenho opositor do Vargas, ele virou um ferrenho opositor também do Juscelino. Né? Ele acusava o Juscelino de ter ganho as eleições sem ter a maioria dos votos. Então ele tentou impedir a posse do Juscelino. Tá? Contou inclusive com o apoio de militares da aeronáutica. Nós tivemos algumas revoltas, Jacareacanga, Aragarças, né? Foram tentativas de golpes ensejadas aí por militares da aeronáutica, mas que acabaram não dando em nada, foram reprimidas aí. Né? E quem foi assim, o grande nome para garantir a posse do Juscelino Kubitschek foi o general Teixeira Lott. Né? Teixeira Lott botou as tropas na rua e exigiu o cumprimento da Constituição.
tá? E assim Juscelino foi eleito, já contando, né, mesmo antes de tomar a posse, com a ferrenha oposição aí do lacerdismo, né, da UDN, tá? Que temia muito um retorno do autoritarismo varguista. Esse era o argumento utilizado pelo Lacerda, né? Que era uma figura que esteve muito presente e vai aparecer, inclusive, no golpe de 64. Tá? Era uma pessoa assim, golpista por natureza, era um tipo de político, né, afeito, gostava de golpismo, de manobras desse tipo, tá? Mas não logrou êxito. Então o Juscelino assumiu. Tá? É interessante a gente lembrar aqui que o grande mote da campanha de Juscelino Kubitschek foi exatamente um plano econômico que ele apresentou durante a campanha, que era o chamado Plano de Metas. Tá? Era o chamado Plano de Metas. Em que consistia esse Plano de Metas de JK? Ele estabeleceu metas que deveriam ser atingidas ao longo dos 5 anos de governo. O lema do plano de metas era 50 anos em 5, ou seja, a ideia, né, ousada era fazer o Brasil avançar 50 anos durante os 5 anos de governo. É claro que isso não se consolidou, tá? Mas a gente vai ver aqui os resultados do plano de meta de Juscelino Kubitschek. Tá? Então, a ideia era investir em agricultura, né? Havia uma meta para a agricultura, uma meta para a indústria, uma meta para o setor energético, uma meta para o setor, por exemplo, de infraestrutura, rodovias, portos, ferrovias. Né? Então haviam metas, né, para todos esses setores, tá? Metas ousadas. Tá? Então se estabeleceu um percentual de crescimento para cada uma dessas metas aí. Tá? E havia aquilo que ele chamava de metassíntese, que seria a construção de uma nova capital para o Brasil, lá no Planalto Central, Brasília, que era algo que vários presidentes que antecederam ao Juscelino já haviam pensado. A ideia de promover um crescimento integrado do Brasil. A gente sabe que as grandes metrópoles, os estados mais poderosos economicamente, né, no Brasil, eles ficam no litoral. Então, sempre houve, né, a partir do momento em que houve uma intensificação do processo de urbanização do Brasil, de industrialização, né, no final do século XIX, na virada para o século XX, sempre houve uma maior concentração no litoral. A economia ela sempre esteve muito no litoral do país. O interior do Brasil, o Brasil que é um país-continente, parecia desvinculado, né? Não integrado ao restante do país. Então a ideia era transferir a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para Brasília, para que a partir dali fosse possível promover uma integração, né, em termos de desenvolvimento de todo o território nacional. Tá? A ideia da chamada metassíntese era essa aí. É bom a gente lembrar aqui que numa república é fundamental, uma república democrática, para um governante ele ter apoio do Congresso Nacional. Ninguém governa sem apoio dos deputados, sem apoio dos senadores. Né? Tudo que um presidente vai fazer dentro de um regime republicano, dentro de uma democracia, passa pelo Congresso, passa pelo Legislativo. O orçamento passa pelo Legislativo, os investimentos têm que passar pela aprovação do Legislativo. Tá? E não foi diferente aí. Tá? Com Juscelino era a mesma coisa, só que ele teve um forte apoio no Congresso. Ele teve base no Congresso. Tá? Então isso foi fundamental para que ele conseguisse colocar em prática o seu ousado plano de metas. Aí a pergunta né, a pergunta mais importante, o plano de metas, ele deu certo? Ele funcionou? A gente pode dizer que ele deu resultado. Tá? Teve um sucesso até bastante razoável. Tá? Houve desenvolvimento de todos os setores, tá, que apareciam ali, né, no plano de metas. As metas de crescimento dos diversos setores foram
atingidas, contempladas? Na verdade, não. Tá? Evidentemente, por exemplo, o setor energético, né, ele apresentou um excelente resultado. Tá? Ele construiu, por exemplo, usinas como a usina de Três Marias, hidrelétrica, né? A usina de Furnas. Tá? Então, foi muito importante na questão da geração de energia. Construiu, por exemplo, a siderúrgica a Usiminas, a Cosipa. Tá? Então foi excelente, muito bom. Agora, o setor assim que foi o carro-chefe, sem querer fazer nenhum trocadilho, evidentemente, foi a indústria de automóveis. Tá? O JK ele investiu pesado, né, no incentivo à indústria automobilística. E ele, ao contrário do Vargas, né, apesar dele ter uma linha populista, né, ele foi até apelidado de presidente Bossa Nova, foi a época da Bossa Nova. Tá? Ele não era um nacionalista em termos econômicos. Tá? Getúlio, a gente sabe, ele sempre defendeu o nacional desenvolvimentismo, sempre teve muita resistência em relação ao investimento de capitais estrangeiros no Brasil. Tá? Ele sempre foi muito protecionista, né? Instituiu o monopólio na exploração do petróleo, mas o Juscelino ele era totalmente diferente nesse aspecto. Primeiro, ele focou mais na indústria de bens de consumo, particularmente na indústria automobilística. Tá? E segundo, ele incrementou, incentivou os investimentos estrangeiros no Brasil. Tá? Ele incentivou, literalmente incentivou. Tá? Então, assim, nesse ponto ele foi muito diferente do Getúlio, tá? Apesar de conservar também uma linha populista. Então, a indústria de automóveis, realmente no Brasil, nessa época, ela pode-se dizer que surgiu e se desenvolveu de uma forma extremamente acelerada. Lá na região do ABC, ele conseguiu atrair fábricas como a Ford, a Volkswagen, a General Motors. Foi aí que começou, né, que surgiu e começou a crescer o ABC, a região lá do ABC, que é assim um dos maiores parques, né, industriais aí da América Latina, né, onde estão as grandes montadoras de automóveis. Então foi tudo aí com o Juscelino. Isso é muito importante. Por outro lado, infelizmente, ele não investiu muito no transporte coletivo, no transporte de massa. Né? Isso a gente sente os reflexos até hoje. Não se construíram rodovias, portos, né? Rodovias não, ferrovias, portos. Ele investiu muito em rodovia. Se construíram mais de 20 mil quilômetros de rodovia no Brasil. Tá? Tinha carro, tinha que ter rodovia. Não é? Então ele evidentemente procurou estimular mais a construção de rodovias. Agora, a construção de ferrovias, a coisa ficou praticamente estacionada, portos, hidrovias, né? A coisa teve um crescimento pífio. O setor agrícola, por exemplo, foi outro grande problema do governo JK. Não se alcançou a meta proposta para a agricultura. Sabe qual foi o resultado disso? Como não houve um crescimento no setor agrícola dentro do plano de metas, né, conforme havia sido proposto, o que aconteceu foi que os alimentos ficaram mais caros. Né? A inflação ela cresceu muito durante o período do governo do JK. Então isso foi um dos pecados. Para a população mais pobre, isso não foi bom. Né? Não foi uma coisa legal. Então o setor agrícola deixou a desejar. Educação, idem, né? No setor aí nos investimentos na área de educação também, né, o crescimento foi muito insignificante, tá? Mas assim, o lado ruim disso tudo, né, o lado ruim do plano de metas, realmente foi que a dívida externa do Brasil, ela cresceu muito, muita coisa, principalmente por causa da construção de Brasília. Tá? A nossa dívida ela disparou, o governo foi acusado, né, de corrupção, né, por causa da obra, da construção de Brasília, coisa que a gente vê muito nos dias de hoje. Tá? Então naquela época houve muita acusação em relação ao governo de Juscelino, no entanto ele conseguiu passar aí, né, praticamente incólume, fechar o seu governo sem grandes problemas. E outra questão também,
foi, além da dívida externa ter crescido muito, a inflação. A inflação ela chegou aí a coisa de 30%, mais de 30%. Tá? Então isso é uma coisa assim muito, né, assustadora. Tá? Custou muito caro. Tá? Então esses foram os aspectos aí negativos em relação ao chamado plano de metas do governo Juscelino Kubitschek. No entanto, ele governou, concluiu seu mandato, é considerado até hoje um dos maiores presidentes da história da República Brasileira, tá? E assim, realmente marcou história, né? A grande contribuição de JK, além do desenvolvimento, do forte desenvolvimento do setor energético, né? Das obras de infraestrutura, excetuando-se evidentemente ferrovias, que a gente falou que não houve um grande crescimento, nós temos esse grande mérito de desenvolver a indústria de bens de consumo e a questão da construção de Brasília, né? Que era um sonho acalentado por muitos outros presidentes que antecederam Juscelino Kubitschek. Então ele concluiu o mandato dele sem grandes preocupações e posteriormente nós teríamos eleições que seriam vencidas pelo Jânio Quadros. Vamos ver como é que foi o governo de Jânio Quadros, que foi um dos mais curtos e um dos mais polêmicos da história da República. Tá bom, gente? Gente, Jânio Quadros realmente é um caso à parte na história da República Brasileira. Foi um caso à parte. Foi um dos governos mais estranhos, não existe outra expressão, né? O Jânio foi capaz de tomar medidas, né, atitudes que até hoje intrigam os historiadores de um modo geral. Tá? Coisas que Jânio fez que até hoje a gente não consegue entender direito. Mas vamos aos fatos. Jânio Quadros ele foi eleito depois do final do governo de Juscelino Kubitschek. Ele foi eleito pela UDN, com apoio da UDN, com apoio de quem? Do Lacerda, né? O Corvo, como era conhecido entre os seus oponentes políticos, né? O Lacerda. Né? O Jânio foi eleito. Ele, assim, só para a gente ilustrar um pouquinho a biografia do Jânio Quadros, ele foi um tipo de político que se orgulhava muito de nunca ter perdido uma eleição. Fez a carreira dele toda em São Paulo, né? Foi de vereador, deputado estadual, federal, né? Foi fazendo a carreira dele, né? Meteoricamente, nunca perdeu uma eleição. Né? Sempre teve um discurso muito austero, né? Usava uma linguagem complicada, como a gente diria hoje, gostava de falar difícil, né? É uma linguagem muito rebuscada. Ele era advogado, né? Era professor e era advogado. Então tinha um estilo assim polêmico de falar, né? Ele era, né, uma pessoa expansiva, seus discursos eram muito inflamados. Ele tinha, realmente o cara tinha um poder de oratória impressionante. Um microfone na mão dele era o suficiente para ele ganhar uma eleição. Então o Jânio ele foi eleito. Durante toda a campanha, o mote da campanha foi o combate à corrupção. O que é que ele fez? Ele procurou ir com o dedo na ferida, não vamos colocar assim, do governo do JK, que foram as acusações de corrupção em função aí da construção de Brasília. Então, o que o nosso amigo Jânio Quadros fez? A campanha dele era varrer a corrupção do Brasil. Tá? E sabe qual era o símbolo da campanha dele? É esse símbolo que aparece aqui, ó. Exatamente isso que você está vendo. Uma vassoura. Né? As pessoas iam aos comícios do Jânio Quadros carregando vassouras. Né? Os cabos eleitorais dele distribuíam vassouras. Então, vassoura para quê? Para varrer, né? O jingle de campanha era a vassourinha que ia varrer a corrupção do Brasil. Então, com esse discurso moralizador e com a fama, né, de ser um cara incorruptível, ele foi eleito. Ganhou as eleições e, para variar, teve como vice quem? João Goulart. Tá? João Goulart, que era do PTB. Quer dizer, essas combinações malucas só eram possíveis, é bom a gente lembrar mais uma vez, porque nessa época as pessoas podiam votar para presidente,
num candidato de um partido e vice num candidato de outro partido. Tá? Então aconteceu esses casamentos estranhos, né? Imagina, o cara foi eleito com o apoio da UDN, tá? Do Lacerda, e tinha como vice quem? Né? O herdeiro político do Getúlio Vargas, que foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, tá? Que foi quem? João Goulart. Isso tinha tudo para não dar certo, tá? E de fato não deu certo. O governo do Jânio Quadros foi um governo curto. Então, qual o contexto? A gente fala sempre em contextualizar, né? Qual foi o contexto econômico do governo do Jânio Quadros, o brevíssimo governo do Jânio Quadros? Ele pegou o abacaxi, né, deixado pelo JK. Tá? Aquela inflação galopante, aquela dívida externa absurda, tá? O déficit público, os gastos públicos lá na estratosfera. Tá? Então, para ele ficaram os ônus, né, do governo JK. Então, ele não pegou uma situação nada boa. Em termos políticos, ele pegou um problema muito sério, porque ele não tinha maioria no Congresso, a UDN não tinha maioria. E é aquilo que a gente sempre fala aqui para vocês. Não adianta um presidente querer governar batendo de frente com o Congresso. Tá? A gente vive nesse país, sabe muito bem o que é isso. Não adianta. Aqui, né, em qualquer lugar do planeta, em qualquer república, tem que haver o diálogo, um apoio mínimo, uma base mínima no Congresso. E esse foi o grande problema do Jânio Quadros. Né? Então, qual foi assim a meta central dele, do governo dele? Né? Era realmente resolver a questão dos gastos públicos no Brasil, resolver a questão da inflação, né? Resolver a questão da dívida externa. Então ele pretendia um diálogo com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional, que é um órgão, né, das Nações Unidas que apoia economicamente, né? É um fundo ao qual os países em desenvolvimento, os países em dificuldade econômica podem recorrer. O Brasil já recorreu muito ao FMI. Tá? Então, era muito importante para ele resolver essa questão, né, e ter uma boa relação com o FMI. Então, essa era a situação que nós tínhamos, a situação política, a situação econômica. E é bom lembrar aqui um outro ponto muito importante. Tá? O governo, tanto o governo do JK, quanto o governo do Jânio, quanto o governo do Jango, foram governos que viveram o paroxismo da Guerra Fria, o auge da Guerra Fria. Tá? Então, isso deixava os governantes da América Latina, de um modo geral, os presidentes, numa posição muito difícil. Mas, em geral, havia um alinhamento com os Estados Unidos. Isso é um fato. É um fato concreto e indiscutível. Tá? Havia esse alinhamento. Isso desde o governo do Dutra, tá? Que sucedeu lá o Vargas. Sucedeu ao Vargas depois, né, da renúncia do Vargas no primeiro governo. Então, o que acontece? O Dutra, ele chegou assim a ponto de romper relações com a União Soviética, tá? E se alinhar claramente aos Estados Unidos. Geralmente esse alinhamento na época da Guerra Fria, ele não era tão explícito. Não era tão explícito. Mas o que o governo dos Estados Unidos fez? Por exemplo, na época do Dutra, o governo americano iniciou um programa de ajuda econômica, de cooperação econômica com os países da América Latina. Era chamada Aliança para o Progresso. Tá? Então, o Dutra, por exemplo, buscou um alinhamento claro a ponto de romper relações diplomáticas com a União Soviética. Mas o Jânio Quadros o que fez? Ele criticava muito a sujeição, não é, do governo brasileiro, do Juscelino, ao governo americano. Então ele anunciou o tempo todo em campanha, e depois que tomou posse manteve essa posição em termos de relações internacionais, ele propunha uma posição assim independente em termos de política externa. Tá? Uma posição de independência em relação aos Estados Unidos, uma posição de independência em relação à União Soviética. Ou seja, nós não vamos nos sujeitar a qualquer tipo de imposição, tanto de um lado quanto do outro. Esse foi o discurso dele. Tá? Então foi esse quadro aí que ele pegou. Conforme a gente estava colocando, o problema principal
A grande questão do governo do Jânio Quadros era realmente resolver a situação, a crise econômica que o país estava, na qual o país estava mergulhado. Então ele tomou uma série de medidas voltadas principalmente para o combate à inflação e à dívida, aumento da dívida externa, o déficit público, os gastos públicos. Então o que ele fez? Diminuiu o crédito, tá? Diminuiu o crédito e isso afetou diretamente quem? Afetou diretamente empresários. É bom lembrar que as classes médias, por ele ser um candidato da UDN, apoiaram a sua candidatura, só que ele restringiu drasticamente a questão do crédito, congelou os salários, isso também não agradou a ninguém, e cortou os subsídios. Esse foi talvez o grande pecado do Jânio. Ele cortou os subsídios, por exemplo, em relação ao petróleo, que o Brasil importava, apesar de já estar produzindo, apesar da existência da Petrobras, e cortou o subsídio do trigo. Esse foi outro grande problema. Cortou o subsídio do petróleo, o combustível aumentou. Afetou quem? Quem tinha automóvel, evidentemente. Aqueles eleitores que votaram nele foram atingidos. A inflação também aumentou no final das contas. E quando ele cortou o subsídio do trigo, que é um produto que até hoje o Brasil precisa importar, o que aconteceu? O pão aumentou. O pãozinho lá que todo mundo consome, principalmente as camadas mais pobres. Então isso afetou diretamente grande maioria da população e, claro, impulsionou a inflação. Impulsionou e aí a coisa ficou pior do que estava antes. E talvez assim, vale a pena a gente citar aqui também algumas coisas, algumas atitudes do Jânio Quadros que realmente dá vontade de rir, não é? Porque assim, ele se preocupou com questões que não tinham nada a ver com as ocupações, com os deveres de um presidente da República, o que gerava críticas e mais críticas da oposição, da imprensa. Ele tomou medidas que realmente a gente pode chamar de patéticas. Que medidas foram essas? Por exemplo, ele proibiu o uso de biquíni na praia. É isso mesmo que você está ouvindo, presidente. Ele proibiu lança-perfume no carnaval. Ele proibiu briga de galo. Tudo bem, aqui ninguém está dizendo que é a favor de briga de galo, ninguém está defendendo o lança-perfume, mas assim você vê, ele saía na rua multando o carro, gente. Ele pedia para o motorista dele parar, ele via algum carro estacionado em algum lugar proibido, ele multava pessoalmente. Ele ficou conhecido como o presidente dos bilhetinhos. Ele deixava bilhetes para os assessores dele, chamando a atenção. Ele ficou famoso por causa desses bilhetinhos. Então o cara era uma figura assim, realmente complicada. Agora, o grande problema, a gente pode dizer que o estopim para que o Congresso e a própria UDN fritasse o Jânio foi um episódio no qual ele condecorou o Che Guevara, que aparece aqui. Che Guevara você conhece. Che Guevara foi um argentino que participou da Revolução Cubana, foi o braço direito do Fidel Castro. Então foi um dos grandes líderes aí da Revolução Cubana. Aí você vê, o Jânio foi eleito pela UDN, um partido lacerdista, totalmente anticomunista, tinha verdadeiro horror ao comunismo, ao socialismo. Aí ele pegou e condecorou o Che Guevara, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a maior condecoração que o governo brasileiro pode dar a alguém. Bom, você deve imaginar o efeito que isso teve. Foi uma coisa assim. Ele fez para mostrar que ele não estava preocupado com a posição dos Estados Unidos em relação a isso, que a posição dele seria independente. Só que ele esqueceu de combinar com o Lacerda. Ele esqueceu de combinar com a UDN. Esqueceu de combinar com o Congresso. Então, gente, foi assim uma espécie de gota d'água. Então,
ele passou por um processo de fritura, ficou totalmente isolado politicamente. E aí, resumo da história, o que ele fez? Ele resolveu renunciar. Escreveu uma carta avisando que estava renunciando por causa de forças ocultas e terríveis. Isso que aparece lá na carta dele, né, de renúncia. Na época, o João Goulart, que era o vice dele, estava lá numa missão diplomática lá para a China, né, e ele renunciou. Renunciou e achou que fosse haver assim, alguma reação popular, né, clamando para que ele não renunciasse. É assim que é interpretada hoje, pela maioria dos historiadores, essa atitude do Jânio Quadros. Ele tinha pouco mais de 6 meses de governo, quando ele renunciou. Então muita gente se pergunta, durante a vida dele, né, eu me lembro, tive a oportunidade de ver entrevistas com o Jânio Quadros, a grande pergunta que faziam a ele era por que ele fez aquilo, né, com tão pouco tempo de governo. Então sempre foi um grande mistério. Mas hoje, a historiografia entende que o objetivo dele era dar um golpe. Já que ele não tinha apoio do Congresso, ele iria buscar apoio junto à população, né, para tentar se impor ao Congresso com apoio popular. Só que ele esqueceu de combinar com o povo. Né? Então o povo não se abalou. Jânio, né, não teve aquele retorno que ele esperava, o Congresso deu graças a Deus, e Jânio encerrou dessa forma desastrosa, esquisita, né, um dos capítulos mais estranhos, né, da história da República. Um governo que durou aí 6 meses ou um pouquinho mais de 6 meses. No lugar dele, né, quem assumiu, ou quem deveria assumir, né, acabou assumindo depois de muita polêmica, foi o vice, João Goulart, né, herdeiro político, conforme a gente já disse, do Getúlio Vargas, né, do PTB. É sobre ele que a gente vai falar agora. Muito bem, amigos, para a gente fechar, né, e para a parte final aqui da nossa aula, então vamos falar sobre o governo João Goulart. Né? João Goulart, que era presidente do Brasil quando ocorreu o golpe militar. Então, o Jânio Quadros, 1961, né? Juscelino, a gente já falou, 1955. Como o Jânio ficou apenas aí 6 meses, então a gente pode colocar aqui João Goulart, né, 1961 mesmo. Se bem que, como presidente da República, ele só assumiu em 1963. Mas calma aí, eu vou explicar, tá? Você vai entender, porque a posse do João Goulart deu o que falar, tá? Ele estava na China quando houve a renúncia do Jânio Quadros. A gente já falou sobre isso aqui. Jânio renunciou. Então, pela Constituição, quem deveria assumir? O vice dele, que era justamente João Goulart, do PTB. Tá? Então, você imagina a reação que não houve aí por parte da oposição udenista e por parte também de alguns setores aí da sociedade. Setores mais conservadores, né, setores antitrabalhistas e até alguns setores militares. Então, a posse do João Goulart, ela foi muito complicada. Tá? Houve uma reação imediatamente da UDN, né, liderada aí pelo Lacerda, que naquela época já era governador do antigo estado da Guanabara. Tá? Então, houve uma tentativa de impedir a posse do João Goulart. Tá? Houve uma tentativa, mas houve também de impedir a posse, mas houve também reação. Né? Ocorreram reações dentro do próprio Exército, das próprias Forças Armadas, né? Principalmente lá no Sul, que era a terra dele. Né? Houve um apoio do governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que era parente, inclusive, do João Goulart. O Brizola, inclusive, formou a chamada Rede da Legalidade. Né? Rede da Legalidade, era assim que se chamava. O que era a Rede da Legalidade? Era uma rede de rádio, né? Um programa de rádio que visava conclamar a população, né? Conclamar o povo a
reagir contra aquela tentativa de golpe, a tentativa de impedimento da posse do João Goulart. Tá? Então o clima esquentou. O Brizola chegou até a armar pessoas lá no Rio Grande do Sul. E houve então esse embate. Né? A situação foi resolvida de que forma? O Congresso resolveu criar uma emenda constitucional, foi criada uma emenda à Constituição brasileira, que instituiu no Brasil o regime parlamentarista. Tá? Não era a primeira vez que estava ocorrendo o parlamentarismo no Brasil. A gente sabe que durante o Segundo Reinado, o Brasil viveu uma experiência parlamentarista. Né? Nós tivemos uma monarquia parlamentarista durante o governo do Dom Pedro II. Então não era a primeira vez. Agora, durante a República, essa foi uma experiência única. Né? Qual o objetivo do Congresso? Você perguntaria, quando instituiu o parlamentarismo no Brasil? Quando o Brasil se tornou uma república parlamentarista através dessa emenda constitucional. É muito simples. Né? Numa república parlamentarista, você tem um presidente da república, que é um chefe de Estado, mas você tem também um primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Há alguns países onde isso acontece. Por exemplo, Portugal é uma república parlamentarista. A Alemanha é uma república parlamentarista. Né? Mas o que acontece numa república parlamentarista? Quem de fato governa é o primeiro-ministro. Ele que exerce as funções de governo. Ele é eleito pelo parlamento, evidentemente com o apoio do partido que tem a maioria no parlamento. Então o Congresso brasileiro ele virou um parlamento. E o João Goulart virou presidente da República, mas não tinha poderes de fato de governo. A intenção do Congresso era realmente diminuir os poderes do João Goulart. Havia todo aquele temor do retorno do trabalhismo, do retorno daquelas práticas populistas do Getúlio Vargas. Então a intenção realmente era reduzir a autoridade do João Goulart a uma autoridade de mero chefe de Estado. Nessa mesma emenda constitucional, é bom colocar, foi previsto um plebiscito, um plebiscito para o ano de 1963, que tinha a finalidade, esse plebiscito, de decidir se o parlamentarismo ia continuar, ou se ia voltar ao presidencialismo. Então isso foi previsto nessa emenda, é bom colocar isso aí. Esse plebiscito, todo mundo sabe o que é, um plebiscito é uma consulta popular. Então o governo se comprometeu a fazer essa consulta em 1963. Faria essa experiência parlamentarista, em 63 faria o plebiscito para decidir se continuaria ou não com o parlamentarismo. Bom, assim foi feito. Porém, nesse período aí de cerca de 2 anos, foi um troca-troca de primeiro-ministro, a experiência foi catastrófica, não foi muito boa. Como também não foi muito boa a experiência ocorrida no Brasil no segundo reinado com o Dom Pedro II. Bom, em 1963 nós temos então o plebiscito. E aí o que aconteceu foi que o parlamentarismo perdeu, perdeu, e o Brasil voltou a ser uma república presidencialista. Só aí foi que o João Goulart, ou Jango, como era conhecido, pôde assumir plenamente como chefe de Estado e chefe de governo. Aí ele passou a governar de fato, começou a governar de fato. E aí ele realizou um governo pautado numa proposta de reformas para o Brasil, reformas amplas. Reformas amplas. A situação da economia não era muito boa nessa época. O Jânio, evidentemente, não resolveu muita coisa. Então, aquela crise, se a questão aqui for a gente realmente contextualizar também o período do governo do João Goulart, em termos econômicos, aquela crise ela só tinha se agravado. Aquela crise que Jânio não resolveu só vinha se agravado. A inflação continuava
crescendo muito. Tá? Aquelas medidas que o Jânio tomou, elas foram evidentemente revogadas, então o quadro econômico era o pior possível. Então o João Goulart ele propôs as chamadas reformas de base para o Brasil. Tá? Ele propôs um amplo programa de reformas, ele buscou evidentemente apoio popular. A linha dele era uma linha assim que a gente pode chamar de um nacionalismo reformista. O nacionalismo que também marcou o governo Vargas e que não agradava evidentemente a oposição, não agradava evidentemente, né, a galera lá da UDN, não agradava evidentemente os que eram favoráveis ao capital estrangeiro no Brasil, né, ao ingresso do capital estrangeiro no Brasil. Então, ou apoio a investimentos estrangeiros no Brasil. Então, evidentemente, esse programa dessas chamadas reformas de base, ela contou com muita oposição. Essas reformas seriam, por exemplo, uma reforma agrária, tá? Uma reforma administrativa, uma reforma bancária, tributária, educacional, eleitoral. Tá? Então, temas assim muito polêmicos, sensíveis, né, às elites, principalmente, por exemplo, a questão da reforma agrária. Ele propunha uma reforma agrária com a expropriação de terras que fossem consideradas improdutivas. Então, aquelas terras que seriam improdutivas seriam confiscadas e ali assentadas famílias sem indenização aos proprietários daquelas terras. A gente sabe que no Brasil a concentração da propriedade fundiária era e ainda é muito grande. Então ele propôs o quê? O confisco dessas terras que fossem consideradas como improdutivas, sem indenização, limitação da propriedade rural, né? Tudo aquilo que excedesse aquele limite seria confiscado. Então uma coisa muito polêmica. Ele propôs, por exemplo, uma reforma eleitoral, ele propôs o voto do analfabeto, propôs uma reforma educacional com maior autonomia para as universidades. Mas a gente pode considerar que o foco assim, de discórdia, de polêmica, foi a questão da reforma agrária. Então houve uma reação, evidentemente, por parte desses setores mais conservadores da população. Mas ele teve um grande apoio, por exemplo, dos movimentos sociais. Ele teve apoio, por exemplo, da UNE, a União Nacional dos Estudantes, né, que sempre foi, naquela época, né, era uma entidade representante dos estudantes universitários e que sempre foi atuante em termos políticos, desde a época do Vargas. Ele teve apoio da Central Geral dos Trabalhadores, a CGT, né? Ele teve apoio da Juventude Operária Católica, a JOC, e teve apoio, inclusive, das Ligas Camponesas, tá? Que era uma entidade, né, que lutava pela reforma agrária. A gente pode comparar assim ao MST hoje, né? Ao MST. Dá para a gente fazer uma comparação, aproxima bem, né, um do outro. As ligas camponesas equivaliam ao que o MST é hoje. Tá? Então, ele teve apoio desses movimentos sociais, né, de diversas naturezas. Agora, é claro que, né, em contrapartida, houve a reação dos setores das classes médias. Né? Ele, por exemplo, quando anunciou, né, as reformas de base, no chamado Comício da Central do Brasil. Foi um comício que ele realizou lá na Central do Brasil, porque pelo simbolismo da Central, né, onde passam os trabalhadores, pegam um trem, né, vão, voltam. Ele fez um grande comício ali, que reuniu aí, né, aproximadamente 300 mil pessoas, e lá no Comício da Central ele anunciou o programa de reformas de base. A coisa foi a gota d'água, né? Foi a gota d'água. Ele anunciou aquilo ali e imediatamente surgiram reações de setores dos militares mais antigos, da oposição, da UDN, do Lacerda, mais uma vez, que estava ali, né, defendendo já a deposição dele, acusando de comunista, né? Enfim, houve uma reação, por exemplo, houve a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade.
foi um movimento, né, passeatas que ocorreram em São Paulo, Rio de Janeiro, né, com famílias, mulheres das classes médias defendendo a família contra, né, o perigo do comunismo. O nome era Marcha da Família com Deus, né, pela Liberdade. Acho que era mais ou menos esse o nome. Então, era uma resposta, né, àquelas medidas que ele queria tomar. E como se não bastasse, teve um outro episódio também que contribuiu muito para piorar aí a situação do João Goulart, né? Contribuiu para agravar muito mais, que foi um protesto dos marinheiros, um protesto de marinheiros militares, né? Lá no Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Metalúrgicos na antiga Guanabara, né? Porque antigamente era Rio de Janeiro e Guanabara. Então houve lá um protesto e a própria Marinha, né, mandou repreender aqueles militares que estavam fazendo aquele protesto ali, né? Aquilo ali era indisciplina, militar não pode fazer isso, né? Não pode. E aí o João Goulart, ele anistiou, né, aqueles militares que já haviam sido punidos pelo ministro da Marinha. Aí aquilo foi considerado cúmulo, né? Então o ministro, naquela época existia ministro da Marinha, ministro do Exército, ministro da Aeronáutica. O ministro da Marinha, ele puniu, como manda aí a disciplina militar, né? E o João Goulart, que no caso a gente pode dizer que dentro das Forças Armadas, quem é considerado a maior autoridade é o presidente da República, né? É ele que declara estado de guerra, né, convoca a guerra. Ele é, assim, a maior autoridade das Forças Armadas. E ele desautorizou o ministro da Marinha quando ele anistiou aqueles marinheiros que estavam fazendo um protesto lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Então isso aí, né, acabou por indispor, né, os militares mais ainda com o João Goulart. Então tudo, gente, era na realidade uma questão de tempo, tá? Então, no dia 31 de março de 1964, saíram tropas lá de Minas Gerais, né, lideradas aí pelo general Olímpio Mourão Filho, que se juntou aí com tropas de São Paulo, do 2º Exército, tá? E teve o apoio do governador da Guanabara, que era o Carlos Lacerda, teve o apoio do governador de São Paulo, né, que era o Adhemar de Barros, e do governador de Minas, que era o Magalhães Pinto. Então essas tropas se dirigiram, né, para o Rio de Janeiro, que era onde estava o João Goulart, e exigiram a renúncia dele. Tá? O João Goulart não resistiu, não mostrou resistência nenhuma, alegou que preferia renunciar, foi o que ele colocou depois, né? Preferia renunciar para evitar derramamento de sangue. Tá? Então foi assim que aconteceu o golpe. Tá? Ele renunciou e uma junta militar assumiu o governo, né, a partir do dia 1º de abril. Tá? O primeiro presidente militar do Brasil foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Foi o Castelo Branco, né? E daí depois nós tivemos o Costa e Silva, né? Nós tivemos o presidente Emílio Médici, nós tivemos o presidente Geisel, nós tivemos o presidente João Figueiredo, todos militares, todos eles militares. Né? Foi o período, então, do chamado regime militar no Brasil, que você sabe como foi, né? Você conhece. Esse, então, é o objetivo da nossa próxima aula. Tá? Aqui, nessa aula que a gente está concluindo agora, você conheceu o passo a passo que levou até o golpe militar no Brasil. Tá? Na nossa próxima aula, a gente vai abordar os regimes militares, o regime militar no Brasil, os governos militares. Você vai saber, né, de forma objetiva, de forma clara, o que foi que aconteceu, né, em cada um desses governos, né, até a redemocratização do Brasil. Você não vai perder, não é isso? Então é isso aí, gente. Eu quero deixar para vocês um forte abraço, tá? Obrigado aí por estarem aqui conosco,
tá? E não deixe de acompanhar a nossa próxima aula. Conforme eu disse, a gente vai tratar agora de cada um dos governos militares. Você vai saber todo o contexto, tá? Político, o contexto econômico do período, tá? A questão das relações internacionais do Brasil no período. Você não vai perder essa, não é isso? Então é isso aí, gente. Um grande beijo para vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Pessoal, só para ilustrar essa nossa aula de hoje, eu trouxe aqui para vocês algumas fontes históricas, alguns objetos históricos, né? A gente coleciona, claro, a gente como apaixonado pela história, né? Então vou mostrar para vocês, para você ver que coisa interessante. Tem aqui um pin, né? Pin, usado na campanha eleitoral do Getúlio Vargas, na segunda campanha do Vargas, quando ele foi eleito pelo voto direto, porque no início da era Vargas ele foi eleito pelo colégio eleitoral, né? Então aqui, ó, isso aqui é uma miniatura do Vargas, olha só que interessante, né? Hoje a gente não vê mais isso, as pessoas usam aqueles adesivos horríveis. Então isso aqui, gente, foi usado na campanha do Vargas, tá? Na segunda campanha, quando ele foi eleito presidente da República do Brasil. Muito interessante. Eu tenho também aqui, eu falei com vocês no símbolo da campanha do Jânio Quadros, na vassourinha, olha aqui, ó, é um brochezinho também usado na campanha do Jânio Quadros. A vassourinha, né, que ele dizia que ia varrer a corrupção no Brasil, tá aqui, olha que coisa interessante. Tem mais aqui, ó, eu tenho aqui, a gente falou muito no Lacerda, na UDN, né, aqui nós também temos um PIN, né, usado aqui pelo Lacerda, é do jornal Tribuna da Imprensa. Tá? Antigamente se usava muito isso, esse PIN aqui é da Tribuna da Imprensa, original, hein, gente, isso aqui não é réplica não, hein, que barato. Tem também aqui, né, um PIN também usado aqui pelos integralistas, pelo pessoal lá do Plínio Salgado. Houve a intentona integralista durante o governo Vargas, olha aqui, ó, os integralistas usavam isso aqui. Isso é tudo original, não é muito legal, gente? Tá? E por último aqui, eu tenho um jornal, né, A Luta Democrática, com a notícia, tá, do velório do Getúlio Vargas. Tá? Aqui é do velório dele. Então são coisas interessantes, né, que eu trouxe aqui para ilustrar a nossa aula. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Gostaram dessa aula? Pois é, essa aula, na verdade, ela faz parte de um curso completo que a gente tem sobre o regime militar. Tá? Essa aula, na verdade, é uma aula introdutória, um curso que a gente preparou, um curso completo, dividido em 4 módulos, com uma visão completa desse período, conjuntura política, conjuntura econômica, resistência, o processo de redemocratização. Tá? Essa aula, na verdade, ela faz parte desse curso. E eu resolvi, né, dar assim, de cortesia para vocês aí, para mostrar para vocês, na verdade, qual é a metodologia utilizada aqui nesse nosso curso, né, que está sendo aí o nosso primeiro curso online. É uma coisa que o pessoal já vinha pedindo muito, o pessoal me cobra, eu fiz aquela seleção de assuntos mais pedidos aí nos vestibulares e escolhi esse aí, tá? Então, atendendo aí a essa solicitação desse pessoal que segue a gente montou esse curso. E essa primeira aula aí, essa aula introdutória, eu resolvi aí dar de cortesia para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia da metodologia que a gente emprega nos nossos cursos, né, nesse primeiro curso e nos outros cursos que a gente já está preparando aí para vocês. Se você quiser ter esse curso de maneira completa agora, é só você acessar o link que aparece aí na descrição desse vídeo. Tá? Acesse agora e você vai ter direito, né, você poderá ter o curso em condições super especiais. A gente está com condições muito legais, porque é o primeirão, é a nossa primeira turma, eu queria muito que você fizesse parte dela, tá? Aproveite as condições, você vai ter o curso completo,
dividido aí em 4 módulos, você vai ter mais um material de apoio e, além disso, ainda vai ter um certificado de participação. Tá? Tudo isso aí incluído, né, nesse curso que trata de um dos assuntos mais pedidos nos vestibulares. Tá? Então, não perca essa oportunidade. A gente vai ter muito prazer em ter você como nosso aluno. Então, acesse agora o link aí e não perca essa oportunidade. Tá? A sua participação vai dar muito prazer, né? A gente aqui que faz tudo com muito carinho. Vamos lá, não perde essa oportunidade não.